Ontem eu estava cortando uma romã. E bem na hora que eu fui cortar a romã rolou e o meu dedo entrou na frente. Pra quem tá me vendo aqui no YouTube, tá vendo o curativo que eu tô na mão, né? Quem tá no Spotify, estou te contando. Mas eis que cortei o meu dedo. E, gente, foi tanto sangue. Foi tanta dor na hora que a faca bateu, porque bateu com força, sabe? Eu senti lá no meu espírito, assim. Eu falei, nossa, doeu. E aí aquele sangue começou a cair e eu tava sozinha com o Dudu. E o meu primeiro instinto era pegar o meu celular e ligar pro meu marido, que tava trabalhando. E aí depois eu parei e eu falei, não, para, pensa. Você precisa pensar. Eu falava em voz alta, sabe? Você precisa pensar. Ele não vai te ajudar a resolver. Ele tá lá, você só vai atrapalhar o trabalho dele. Você precisa pensar. Você precisa parar esse sangue. E aí eu fui e parei o sangue. E o sangue não parava, né? Então foi assim. Era um desafio muito grande de conseguir pensar diante de uma situação que estava difícil e estava doendo, sabe? E essa capacidade que a gente precisa ter, ela exige que a gente, naquele momento, tenha um certo distanciamento daquela situação. Então, imagina só, você está no seu trabalho, você passa por uma situação muito desconfortável, onde você precisa, naquele momento, ter uma reação, tomar uma decisão importante. Muitas vezes, se a gente age de uma forma impulsiva, a gente depois se arrepende, a gente mete os pés pelas mãos. Agora, se eu consigo parar e trazer a energia para minha mente, para o meu intelecto, isso pode mudar completamente o rumo das coisas, sabe? E fazer com que eu tome uma boa decisão, mesmo num momento de uma certa pressão interna, sabe? Bom, eu sou Bia Viana, que você está no podcast Loba Deusa, o espaço onde eu inspiro mulheres a colocarem o seu brilho no mundo, sendo elas mesmas, sem medo de desagradar, sabe? E hoje eu quero falar justamente sobre isso com vocês, porque isso aconteceu comigo ontem, né, nessa situação, mas eu fico pensando em várias outras situações que a gente passa no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente toma decisões impulsivas, a gente age de forma impulsiva e a gente pode até se arrepender depois. E essa capacidade da gente conseguir parar e pensar ali que seja 5 segundos, porque é uma decisão que precisa ser rápida. Pensa ali, meu dedo tá sangrando muito, eu preciso tomar uma atitude rápida para parar aquele sangramento. Então, eu precisava trazer a consciência para minha mente, enquanto que o meu corpo tava doendo ali, sabe? Porque doeu pra caramba. Mas imagina, você tá lá no seu trabalho, é a sua carreira que tá em jogo, aí você precisa tomar uma decisão muito importante. Se você agir de uma forma impulsiva e, sei lá, xingar o teu chefe, você pode ser mandado embora, é a tua carreira que cai por terra. Se você, sei lá, bate o carro e você age de uma forma impulsiva, você pode acabar perdendo o teu carro ou, sei lá, arrumando uma briga desnecessária, às vezes, talvez, sabe? Enfim, mas essa capacidade que a gente desenvolve de conseguir usar a nossa mente ao nosso favor em momentos muito desafiadores na nossa vida. Isso de certa forma, porque não é algo tão simples. Imagina só, quando a gente passa por um desconforto, no meu caso foi um físico, mas pode ser um desconforto emocional, psicológico. O nosso primeiro impulso, ele é instintivo. São os nossos instintos que entram em ação. Então eu tava ali sozinho, meu instinto era pedir ajuda para alguém, mas não ia adiantar, sabe? Porque não ia resolver, eu precisava eu ali resolver comigo mesma. Eu tava com uma criança do meu lado também. Então, o primeiro instinto, o primeiro impulso, ele é o instinto que fala, e o instinto ele vem. O segundo impulso, ele vai ser emocional, o que muitas vezes é um caminho que a gente precisa tomar um cuidado maior, porque os instintos, às vezes, dependendo do instinto que vem, a gente até consegue frear ele, parar ele e falar, opa, peraí, espera, agora não. Mas as emoções, dependendo do nível que elas vêm, elas podem dominar a gente, consumir a gente. A minha segunda emoção ali era de chorar. O meu dedo começou a tremer, porque tava doendo, então eu queria chorar. Mas eu pensei, poxa, eu tô sozinha com uma criança. Se eu chorar, ele vai chorar mais ainda, porque ele já tá me olhando assustado com essa quantidade de sangue. Eu já tô assustada, então calma.
e vem esse mar de emoções, às vezes um susto, um nervosismo, uma raiva, um impulso emocional, e você conseguir olhar para isso, eu tô te descrevendo esse processo para quando ele acontecer, você conseguir observar ele acontecendo, e é dessa forma que você navega por ele. Então você olha as emoções, você vai falar, poxa, pera, eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, e você pode falar em voz alta, gente, isso ajuda muito. Dependendo do lugar que você estiver, você fala em voz alta sobre aquilo, sabe? E aí depois das emoções, aí sim, se você conseguir passar pelas emoções, pelos instintos, você consegue chegar na sua mente. E uma das formas que você pode fazer isso, esse percurso, é falando para você mesma naquele momento. Eu preciso pensar, eu preciso pensar, eu preciso pensar. Porque isso é um comando que você está se dando para que você direcione a sua energia para a tua mente, para o teu intelecto, para você conseguir sair daquelas emoções, sair muitas vezes do desconforto do corpo, sair dos instintos e ir para o intelecto. E aí esse eu preciso pensar, você dá o espaço para sua mente se reorganizar e te trazer a solução. Então você não pensa já, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Não, eu preciso pensar, eu preciso pensar, eu preciso pensar. Pensa, pensa, pensa. Você tá dando um comando e você só abre um espaço e deixa a sua mente te enviar a resposta que você precisa naquele momento para fazer aquilo ali. E no momento que você fizer isso, você consegue então tomar uma decisão que é inteligente diante de um momento muito desafiador. O que muitas vezes é difícil, sabe? Eu trouxe esse percurso para vocês, mas ele não é fácil, não. E às vezes a gente trava. E às vezes no momento ali de início você não vai saber o que fazer. Mas se você passar por isso, lembra disso que eu tô falando aqui. Traz um distanciamento sobre você mesma. Então, poxa, se eu tô conseguindo ver isso aqui que tá acontecendo, é como se eu estivesse observando um objeto, né? Então eu me distancio um pouquinho daquilo ali, levo a consciência um pouco longe para eu abrir espaço para minha mente me trazer a solução, sabe? No fundo, é muito sobre isso. Mas, enfim, gente, não vou me delongar muito porque a mensagem que eu queria trazer eu já trouxe. Mas esse é um processo que você pode usar para tomar decisões inteligentes em momentos muito difíceis e muito desconfortáveis. Se fez sentido para você ou se você já passou por algo assim, comenta aqui que eu vou gostar muito de conversar com vocês. E é isso, uma ótima quinta-feira e eu tô esperando você aqui no nosso próximo podcast.